Olá, meus amores. Então, nós vamos iniciar esse segundo semestre na turma de vocês, Pedagogia, né? Turma E. E o componente curricular que eu vou estar trabalhando com vocês é justamente prática e pesquisa em educação. Nós vamos iniciar com muito prazer, né, a nossa disciplina. Vamos procurar aprender juntos, de forma significativa. Os conteúdos são muito similares aos conteúdos que nós já vimos com relação ao componente curricular, Fundamentos da Pesquisa em Educação. Então, hoje nós vamos iniciar os nossos estudos falando sobre o conhecimento, significado, processo e apropriação. Estou muito feliz de estar de volta com vida e saúde com vocês, meus amores. Então, vamos dar início aos nossos estudos. Então, o conhecimento, significado, processo e apropriação. No cotidiano, o conhecimento parece ser alguma coisa tão corriqueira que nós não nos perguntamos pelo que ele é, pelo seu processo, pela sua origem, pela sua formação, ou seja, pelo que a forma que se dá de se apropriar, né? Quando diz o seguinte, pela sua forma de apropriação. Aos poucos, ao longo da nossa infância, adolescência, juventude, vamos adquirindo entendimentos das coisas que compõem o mundo que nos cerca, das relações com as pessoas, das normas morais e sociais que regem as relações entre os seres humanos. Então, da forma como é colocado o conhecimento para a gente o aprende de forma espontânea. A gente não para refletir sobre o conhecimento, sobre a sua forma de origem, como é que se dá esse conhecimento, como é que pode se dar essa apropriação. Então, agindo assim, nós nos colocamos numa posição de apenas aprender o conhecimento tal como nos ensina. E quando, na verdade, deveríamos fazer alguns questionamentos, deveríamos, então, estar refletindo sobre a forma de apropriação desse conhecimento, buscando entender o conceito e automaticamente problematizando este conhecimento. Nós, por isso, nos acostumamos a esses entendimentos a partir do momento em que fomos adquirindo-os espontaneamente com eles e a partir deles. Conversamos, discutimos, temos certezas e dúvidas, falamos, formulamos juízos, contudo, quase nunca exceção feita aos especialistas. Nos perguntamos sobre o que é o conhecimento, seu significado, origem, habituamos-nos a utilizar o entendimento, por isso não o problematizamos. Uma apropriação conceitual do conhecimento. Vamos então nos apropriar aqui sobre o que poderia, ou seja, o que é o conhecimento. A pergunta para a qual vamos tentar dar uma resposta é: o que é conhecimento? Toda vez que perguntamos a alguém o que ele entende por conhecimento, a primeira resposta que normalmente recebemos é a seguinte: conhecimento é aquilo que aprendemos nos livros. Ou então, conhecimento é aquilo que aprendemos com os nossos professores, com os nossos pais. Então, as respostas que imediatamente nos surgem é isso, né? Que aprendemos na escola, com os livros didáticos, com os nossos professores, com os nossos pais, quando na verdade vai muito além disso. Em parte, isso aqui, né, responde
Claro que não de maneira satisfatória, porque o conhecimento vai muito além desses quesitos aqui apresentados. Porque desta forma, só diz um meio como nós vamos estar adquirindo conhecimento. Não responde satisfatoriamente o que seria o conhecimento. De fato, essa resposta não está de todo inadequada, pois que certamente adquirimos conhecimento com os nossos professores e nos livros que lemos e estudamos. Contudo, ela é insatisfatória na medida em que nos diz de onde adquirimos conhecimento, mas não informa sobre o que é conhecimento, para encontrarmos uma resposta para a pergunta que colocamos. Temos de dar atenção ao segundo aspecto e não ao primeiro, ou seja, o que é e não o que adquirimos, o conhecimento. Na verdade, e não onde adquirimos o conhecimento, porque a pergunta foi o que seria o conhecimento, não aonde adquirimos o conhecimento. E da forma como está sendo colocada, aqui está dizendo aonde não diz aonde encontramos o conhecimento, mas sim aonde aprendemos o conhecimento. Então, de certa forma, a resposta não está satisfatória, porque ela apenas informa como o meio, na verdade, de adquirirmos o conhecimento, que é justamente nos livros, com os professores e com os pais. Mas a pergunta se detém ao sentido do que seria o conhecimento. Assim sendo, a questão formulada está à mercê uma resposta, né? À mercê de uma resposta, precisando ainda ser respondida. Há que se buscar uma resposta que esclareça o sentido essencial do conhecimento. Por vezes, ouvimos dizer que o conhecimento é a elucidação da realidade. Essa afirmação parece ser correta, pois ainda que de forma sintética expressa sentido correto do conhecimento. Então aqui a gente já começa a encaixar o que seria o conhecimento, né? Porque o conhecimento é a elucidação das coisas, é a explicação, é tentar clarear o que de fato é o conhecimento. Então, elucidar visa isso aí, clarear, tornar a luz do conhecimento de forma verdadeira. A palavra elucidar tem sua origem no latim. Ela é composta pelo prefixo e pelo verbo, prefixo e pelo verbo lucere, que quer dizer trazer à luz. Então, elucidar, do ponto de vista da sua origem vocabular, significa trazer à luz muito fortemente, iluminar com intensidade. Deste modo, conhecer entendido como elucidar a realidade, quer dizer uma forma de iluminar, de trazer à luz a realidade. Mas que luz é essa? Com certeza não é a luz física que ilumina e clareia os contornos externos dos objetos. A luz do elucidar tem a ver com incidência da luz da inteligência sobre a realidade. Tem a ver com a inteligibilidade. O conhecimento como elucidação da realidade. É a forma de tornar a realidade inteligível, transparente, clara, cristalina. É o meio pelo qual se descobre a essência das coisas, que se manifesta pelo meio de suas aparências. Então, você vai estudar determinado objetivo, então elucidar, ele vai além da questão da aparência, ele vai trazer à tona a essência do ato de conhecer esse objeto. Assim sendo, enquanto a realidade, por meio de suas manifestações aparentes, manifestar-se-ia
como misteriosa, impenetrável, opaca, oferecendo resistência ao seu desvendamento, na verdade, porque desvendar, tirar a venda por parte do ser humano, a elucidação seria a sua iluminação, a sua compreensão, o seu desvelamento. Desvelar significa tirar o véu. O ato de conhecer, pois, como ato de elucidar, é o esforço de enfrentar o desafio da realidade, buscando-lhe o sentido, aquele sentido que busca demonstrar a verdade. Então, é isso aí, elucidar é buscar de forma verdadeira, está clareando, está demonstrando a luz da realidade verdadeiramente. Essa realidade tanto pode ser um único objeto, como pode ser uma rede deles, formando um todo, mesmo porque nenhum objeto se dá isolado. Nós não podemos estudar um objeto de maneira isolada. Nós temos que estudar este objeto através de diversas dimensões, o qual tem para que possamos estudá-lo de maneira integral. O que importa para o conhecimento é tomar essa realidade compreendida, clara e iluminada, e estudar um objeto de uma única forma não traz esse objeto, não o torna, na verdade, esse objeto na sua forma de conhecer de maneira clara. Então, a gente tem que estudar esse objeto nas suas múltiplas dimensões para que este ato de conhecer seja um ato de conhecer de maneira verdadeira e clara. No que se refere ao conhecimento, há 4 elementos a serem destacados. O sujeito, que é a pessoa que vai estar pesquisando o ato de conhecer. Aí, então, o sujeito que conhece, um objeto que é conhecido, aquele objeto que vai ser manipulado pelo sujeito para ser conhecido em suas múltiplas dimensões, o ato de conhecer e, finalmente, o resultado de toda essa busca, né, de todo esse conhecimento, um ato de compreensão, na verdade. Então, o ato de conhecer e, finalmente, o resultado, que é a compreensão da realidade, ou o conhecimento propriamente dito, a explicação produzida e exposta, tornada disponíveis às pessoas. Então, esta dimensão, este ato de conhecer, ele vai estar envolvendo, no que se refere ao conhecimento, 4 dimensões, que é o sujeito, o objeto, o ato de conhecer e, finalmente, o resultado. Então, meus amores, iremos dar continuidade a este assunto no próximo slide. Aqui é a parte 1 desse nosso conhecimento, do ato que nos leva a conhecer, que nos levam, na verdade, a entender o que seria o conhecimento. Claro que aqui está de forma sintetizada, precisamos estar ampliando os nossos conhecimentos através de mais pesquisas, mas, na medida do possível, nós vamos estar estudando o que de fato é o conhecimento e buscando, através de outras pesquisas, entender mais o que seria, na verdade, o conhecimento. Então, um forte abraço, até o próximo estudo.